Abra sua Bíblia, Salmo 51. Arrependimento e restauração. Esse é o título da mensagem de hoje. Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai celestial, Pai de amor, nós precisamos da tua graça, da tua bondade, do teu amor, das tuas muitas misericórdias, Pai. Pois todo homem, toda mulher, todo ser humano é pecador. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Fala conosco nesta noite. Ilumina as mentes de cada um que está aqui presente. Senhor, tira do coração toda amargura, ira, todo orgulho, todo impedimento, toda oposição espiritual, tristeza profunda, preocupações com esta vida terrena. Tira, Senhor, do coração deste povo todo mal, e que Teu Santo Espírito possa nos envolver completamente. Que o Senhor fale conosco poderosamente, e é o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus.
conhecido Salmo 51, retrata a confissão dos pecados e o arrependimento do grande rei Davi. E eu quero lembrar a você porque Davi fez esta esplendorosa oração. Os salmos, queridos irmãos, os salmos são expressões de um coração que é rasgado diante de Deus. É a expressão de uma alma aflita, abatida, angustiada. O salmista, ele expressa muito do que está no coração dele, e ele fala com Deus. E nós, seres humanos, passamos pelas mesmas dificuldades dos salmistas. Então nós nos identificamos com tudo que nós aprendemos através desta oração. E se você quiser conhecer mais desta história que envolve o rei Davi, se encontra em segundo livro a Samuel, capítulos 11 e 12. Esse resumo que farei está registrado nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. Diz a Bíblia que no tempo que os reis saíam à guerra, o rei Davi não saiu à guerra. Ele ficou ocioso no palácio e alternava a sua rotina entre o leito, dormindo, e passeando pelo palácio, enquanto a sua tropa estava nos campos de batalha contra os amonitas. Joabe era o seu general de guerra. Os exércitos do rei Davi de Israel estavam nos campos de batalha, e naquela época era comum que os reis acompanhassem a sua tropa, mas Davi não fez. E essa ociosidade do rei Davi lhe custou um preço altíssimo. Ele estava a passear pelo terraço de seu palácio. Quando ele fita os olhos, ele vê uma mulher muito linda, uma mulher maravilhosa, tomando banho. Ele chama os seus servos, pede para saber quem é aquela mulher, toma conhecimento que aquela mulher era mulher de Urias o Heteu, um de seus soldados que estava no campo de batalha. E o rei Davi, que tinha tantos bens, as mulheres que ele queria, ele tinha, ele cobiçou aquela mulher. Trouxe então aquela mulher aos seus aposentos e manteve relações sexuais com uma mulher casada. Davi adulterou. Ela voltou para a sua rotina, o rei Davi voltou para a sua, mas o indesejável aconteceu. Batseba, que era o nome da mulher, mulher de Urias, havia engravidado de Davi. E o coração de Davi estava endurecido. O homem, segundo o coração de Deus, estava com o coração endurecido. O desejo do coração do rei Davi era encobrir a sua transgressão, o seu pecado. Então ele começa a elaborar uma trama diabólica, um plano maligno. Manda trazer Urias do campo de batalha. Urias vem, e o próprio rei fala: você é um bom soldado, pode ir para sua casa. Urias não entra na sua casa, porque era fiel soldado, e como bom soldado, a tropa está no campo de batalha, ele deveria estar lá com a tropa. Davi tenta embebedá-lo e fala: pode ir para sua casa, deitar-se com a sua mulher, se alegrar com a sua mulher. Urias, mesmo bêbado, dormiu do lado de fora de casa, mas não entrou na casa e não teve relações com a sua mulher. Era um soldado fiel. Então o rei Davi dá uma última cartada em seu plano diabólico. Ele escreve uma carta, sela com anel de rei, entrega na mão de Urias e fala: entrega esta carta a Joabe, o meu general. E quando Urias entrega esta carta a Joabe, Joabe lê a carta, e Davi está determinando que Urias seja colocado no pior fronte da batalha. Assim como acontece nas guerras dos dias de hoje.
há determinadas frentes de batalha que é quase certa a morte do combatente. E Urias então vai para essa frente de batalha terrível. Muitas são as baixas, inclusive Urias. Chega a notícia para o rei Davi: Urias está morto. Como se não bastasse a ociosidade, como se não bastasse a cobiça, como se não bastasse o adultério, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora comete o homicídio, é um assassino. Passam 7 dias do luto de Batseba, e Davi traz Batseba para o palácio e se casa com ela. É o plano perfeito para encobrir o terrível pecado do rei Davi. Mas Davi havia se esquecido de uma coisa. Talvez ele poderia encobrir os seus pecados para muitos homens, mas a Bíblia diz lá em 2 Samuel que aquilo não foi bom aos olhos do Senhor. Deus conhecia o coração de Davi no seu íntimo. Deus sabia tudo o que havia acontecido. E depois de mais ou menos 1 ano da morte de Urias, olha só, 1 ano sem a consciência de Davi despertada para os pecados que cometeu, ele não reconhecia a sua culpa diante de Deus. Mais ou menos 1 ano, Deus manda o seu profeta, o profeta Natã. E o profeta Natã se aproxima do rei Davi e lhe conta uma parábola. Ele diz: rei Davi, um fazendeiro riquíssimo, cheio de rebanhos, cheio de riquezas, de servos, recebe um visitante, um viajante. E ao invés de pegar um de seus cordeiros para matar e oferecer a refeição para o visitante, ele tinha, esse fazendeiro rico, um pobrezinho, um homem pobrezinho, que tinha só um cordeirinho. E esse fazendeiro rico vai lá e toma o cordeirinho desse pobrezinho, mata e oferece a refeição para o seu visitante. O rei Davi é tomado de uma indignação e cheio de justiça, fala: esse homem é réu de morte, deve morrer. Ele deve restituir 4 vezes o que ele roubou daquele homem pobre, segundo a lei do Senhor. Mal sabia ele que a parábola contada pelo profeta Natã falava dele mesmo. E neste momento, o homem de Deus, o profeta Natã, fala: tu és o homem, Davi. Tu és o homem. E foi neste momento, depois de mais de 1 ano, que a consciência de Davi foi despertada. E ele reconheceu a sua culpa diante de Deus, reconheceu que havia pecado terrivelmente com adultério e assassinato. E é isso que nós vamos meditar nesta noite. A expressão do coração angustiado do rei Davi, agora um homem arrependido que confessava os seus pecados. Acompanhe comigo, por favor. Salmo 51, ele começa no verso 1 tratando a respeito do pecado de Davi. Olha só o que a Bíblia diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi abre seu coração diante do Senhor em oração, e ele faz 2 pedidos. Primeiro, ele clama a Deus pela compaixão do Senhor. Segundo, ele pede que Deus apague as suas transgressões, o seu pecado. E nós já aprendemos aqui com o rei Davi, quando pecamos, nós devemos apelar a Deus, nós devemos buscar a Deus. É muito comum, por conta da nossa natureza pecaminosa, e os pecados nos separam de Deus, que quando pecamos terrivelmente, nós fugimos do Senhor. Mas é exatamente o contrário. Nós devemos buscar a presença de Deus.
Nós devemos apelar para esse Deus que nós conhecemos por sua graça. Davi apela porque ele conhece os atributos, o caráter de Deus. Ele sabe que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Deus, ele perdoa. E é por isso que este homem, quando está convicto de seus pecados, busca Deus e pede a compaixão do Senhor, segundo a benignidade, o amor, segundo as muitas misericórdias. E veja que Davi diz aqui: a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece que seus pecados são terríveis. A misericórdia é a expressão do amor de Deus, quando Deus não retribui segundo o que cada um de nós merece. Aquele que pecar deve morrer. Diz a palavra do Senhor, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Davi merecia a morte. A lei de Deus, a lei do Senhor diz isso. O homem que adulterar com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera, deverão ser mortos. E olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, ele matou, deve ser morto. Davi conhecia a lei do Senhor. Ele sabia que o veredito de Deus, a sentença de Deus para a sua vida, era a morte. E quando ele tem a convicção de seus pecados, ele apela à misericórdia, à graça, à compaixão, ao amor de Deus. Então no verso 1, Davi fala do pecado. E o faz através de 2 pedidos. Nos versos 2 e 3, Davi vai falar sobre si mesmo, sobre o pecador. Veja que ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando Davi trata sobre ele mesmo, o pecador, aquele que ofendeu a Deus, Davi, ele mostra pelo menos 3 aspectos da natureza do pecado. Acompanhe comigo aqui. Ele fala primeiro em iniquidade, no verso 2, na segunda parte do verso 2 ele fala pecado, e lá no verso 3 ele fala em transgressões. São 3 aspectos da natureza do pecado. Então quando ele fala em iniquidade, ele está falando de perversão. Todo pecado é uma expressão da perversidade do homem. Algo que é imundo, sujo diante de Deus. Toda vez que fazemos algo contrário à vontade de Deus, nós somos iníquos, nós somos perversos. Toda vez que não agimos segundo a palavra de Deus, pensamos aquilo que Deus não quer que pensemos. Toda vez que falamos aquilo que Deus não quer que falamos, nós somos perversos, que é exatamente uma expressão do nosso coração corrupto, o nosso coração enganoso. Outro aspecto do pecado, quando fala pecado, o pecado aqui é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para mim e para você, e o propósito, este alvo, é glorificar a Deus. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus, e nós devemos ter comunhão com Deus para todo sempre. Quando nós nos afastamos desse propósito, deste alvo, nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo. Quando não obedecemos a palavra de Deus, quando falamos aquilo que não deveríamos falar, quando pensamos aquilo que não deveríamos pensar, quando desejamos aquilo que não deveríamos desejar, nós erramos o alvo. Não é segundo a vontade de Deus. E o terceiro aspecto é transgressão. Pecado é transgressão, é rebelião, é revolta contra Deus. Quando eu e você pecamos, nós somos rebeldes contra Deus. Nós nos revoltamos contra Deus, que é o Criador, é o Senhor, é o dono de todas as coisas e de todas as criaturas. Nós somos rebeldes, iníquos e erramos o alvo. E o rei Davi continua lá no verso 5 falando sobre o pecador. No verso 5 ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos
porque somos pecadores. O nosso coração é pecaminoso. A nossa natureza é inclinada para o mal. Nós já nascemos debaixo do pecado. Nós já nascemos separados de Deus. Então a nossa natureza, e nós somos escravos da nossa natureza, nos conduz, nos inclina para a prática daquilo que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo. Eu, você, nenhum de nós escapa disso. Todos nós que somos filhos de Adão, nós temos um coração corrupto. Nós temos uma tendência para fazer o mal. E isso desde pequenino. É questão de tempo. É questão de tempo para praticarmos iniquidade, perversidade, para nos revoltarmos e nos rebelarmos contra Deus, errando o alvo. E diz mais, nós temos essa natureza pecaminosa, o que nos leva a pecar, pois somos escravos desta natureza. Nós temos liberdade sim, liberdade para escolher o caminho do mal, liberdade para escolher o inferno. Nenhum de nós, sem a ação do Espírito Santo, sem a presença de Cristo Jesus em nossas vidas, escolheria o céu. Todos nós, sem exceção, todo ser humano, por conta de sua natureza pecaminosa, sempre vai optar pela prática do pecado e vai escolher como destino eterno o inferno. Passar a eternidade longe de Deus. Por isso você precisa agradecer a Deus todos os dias. Você que já é filho de Deus. Você só merecia a condenação eterna, mas em Cristo Jesus você foi liberto desta escravidão de pecado, desta natureza maligna, e hoje você tem um lugar nos altos céus. O verso 7, Davi ele ainda diz: purifica-me com hisopo. Nós falávamos na reunião dos homens sobre a dificuldade que os crentes têm de receber alguém que vem sujo, fedido, pessoa em situação de rua, alguém que está na dependência química, nas cracolândias da vida, e que de repente entra na igreja e se senta aí. O irmão tem dificuldade, a irmã tem dificuldade, e realmente o cheiro é terrível. Muitos 3, 6 meses sem tomar um banho. Mas sabe que a pior sujeira não é a externa. A pior sujeira é aquela do nosso coração. Tem gente que é lindo, perfumado, cheiroso, mas tem um coração podre, fétido, que cheira a enxofre. Muitos membros de igreja, que por fora é a suma santidade, envolvido, um santo, uma santa, mas o coração corrupto. A boca fala de Deus, mas o coração está distante de Deus. Um coração cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de mentira, cheio de fofoca, cheio de ira, de amargura, de orgulho. Esse fede muito mais do que o morador de rua. E talvez nós não sintamos esse cheiro, mas Deus sente. Deus sente. Por isso Davi diz aqui: um coração contrito, humilde, arrependido. Lá no verso 7, purifica-me, porque ele se sente sujo com o pecado. E é assim que eu e você devemos nos sentir. Quando pecamos, você deve se sentir imundo, sujo, e deve apelar à misericórdia de Deus. Purifica-me com hisopo. Hisopo é a planta mais insignificante que tinha naquela época. Tem 2 exemplos da Bíblia que eu quero destacar em que é usado o hisopo. Lá em Êxodo, quando o Senhor vem com a 10ª praga, vocês se lembram da 10ª praga do Egito, é a morte dos primogênitos. Eles pegam o hisopo, molha ali no sangue do cordeiro e passa nas portas da casa. E o anjo do Senhor que vem matando os primogênitos, pula, salta aquelas casas que estão marcadas com o sangue do cordeiro.
Outra ocasião diz respeito ao uso do hisopo, diz respeito ao cerimonial de purificação, o leproso. O leproso e a lepra na Bíblia são muitas doenças de pele, não é só a hanseníase que conhecemos hoje. O leproso, quando era purificado, curado, segundo a lei de Deus, ele deveria ir até o sacerdote, apresentar uma oferta de ave, no sangue da ave com hisopo, o sacerdote 7 vezes o banhava de sangue. O sangue daquele sacrifício que cobriu o pecado do leproso. E nós, quando pecamos, somos como os leprosos espirituais. Naquela época, o leproso de longe, ele tinha que gritar: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse, porque ele era considerado impuro, imundo cerimonialmente. Ele não podia adorar o Senhor no templo. E quantos de nós estamos com uma lepra espiritual? Às vezes até crentes, um orgulho no coração, a sua vida espiritual é leprosa. E nós deveríamos gritar, porque o Espírito Santo fala à nossa consciência: imundo, imundo. Mas muitas vezes nós agimos como Davi naquele ano, uma consciência que não foi despertada para o pecado, que não reconheceu sua culpa. E não se engane: ah, pastor, mas Davi, ele cometeu adultério. Adultério é terrível pecado, ele é um homicida, ele matou. Meus irmãos, Jesus, ele interpretou a lei corretamente, o espírito da lei. Sabia que muitas vezes nós já fomos homicidas? Porque Jesus falou que somente você irar-se contra o seu irmão, você se torna réu de homicídio. Nós somos homicida. Quem aqui nunca se irou contra o seu irmão? Ah, mas adultério não, adultério não. Jesus falou que se você olhar e cobiçar no seu coração, você já adulterou. Meus irmãos, sem Jesus Cristo não há esperança para nenhum de nós, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem criança, nem adolescente, nem idoso. Todos nós somos como este leproso, mas leprosos espirituais. Nós precisamos dessa purificação que somente Deus pode realizar. É por isso que Davi apela ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, o meu Deus, o seu Deus. Somente Deus pode purificar nossos corações. Somente Ele pode tirar a lepra espiritual de nossas vidas. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor, lava cada um de nós aqui nesta noite. Tira do nosso coração toda lepra. Tira todo o pecado das nossas vidas. Só o Senhor pode fazer isso por mim e por você. No verso 1, Davi falou sobre o pecado. Nos versos 2 e 3, 5 e 7, tratou sobre ele mesmo, o pecador, que serve para mim e para você. E no verso 4, ele falou do ofendido. Tem o pecado, tem o pecador e tem aquele que é ofendido com o pecado. Quem é o ofendido? Preste atenção no verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas espera aí, Davi não havia pecado, era contra Urias? Certamente ele reconheceu isso também. Ele adulterou, ele matou Urias, ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra aquela família que foi destruída por causa da sua cobiça e da sua lascívia, da sua luxúria, dos seus desejos sexuais, que ele não pôde repreendê-los, reprimi-los, ou não quis. Ele pecou contra Israel, pecou contra os seus exércitos, pecou contra a sua própria família. Sabe o que aconteceu com Davi, meus irmãos? Davi foi perdoado. O salário do pecado é a morte. Davi não morreu. O profeta Natan falou isso lá em 2 Samuel 11 e 12.
mas as consequências do pecado ele sofreu. O profeta Natã apontou para ele todas as bênçãos que Deus havia dado para Davi. O repreendeu duramente por aqueles pecados terríveis. E aí ele disse: a espada não vai se apartar da sua casa. Como Davi havia usado a lei, cheio de justiça, que é contra o outro, né? Cheio de justiça, todo indignado, a lei foi usada contra Davi. Ele falou em restituir 4 vezes lá o cordeirinho. 4 filhos de Davi foram mortos: Aminon, Adonias, Absalão e o fruto do adultério, o bebê filho de Batseba com Davi. 4 filhos, 4 vezes a morte de Urias. Ele não destruiu o lar de Davi, a família de Davi foi um fracasso. O homem segundo o coração de Deus recebeu o perdão de Deus, voltou a ter comunhão com Deus, continuou com a alegria da salvação, mas a família destruída. A imoralidade entrou na sua casa. Absalão usurpou o trono de Davi. Davi saiu correndo, fugiu. E sabe o que foi que o filho de Davi fez? Absalão deitou-se com as concubinas de Davi. Família destruída. As consequências do pecado ele sofreu, e sofreu terrivelmente. E é uma passagem que eu nunca esqueço, que Davi ia cabisbaixo, fugindo de seu filho Absalão, e no meio do caminho apareceu um descendente da tribo de Benjamim, falando do trono ainda do rei Saul, usurpador, e atirando pedra em Davi. E aqueles fiéis a Davi: querem que eu vou lá? E Davi falou: não, eu mereço isso, é Deus que está mandando fazer isso. Nós precisamos que Deus abra o nosso coração, que Deus nos dê consciência e convicção do pecado que cometemos. Sabe o que chama a atenção na vida do rei Davi? Não é o fato dele ser um rei poderoso, vitorioso nas batalhas, mas um homem cheio de sangue nas mãos. Não é o fato de que ele não pecava, porque nós estamos vendo aqui que ele pecou terrivelmente, mas o que creio eu seja o homem segundo o coração de Deus, o que o faz é esse arrependimento genuíno que ele mostra para nós aqui no Salmo 51. E eu não quero dizer com isso que a glória de Davi, porque foi o próprio Deus que fez isso na vida de Davi, a glória de Deus. Deus tinha planos para Davi, por isso esse homem se arrependeu. E não é à toa que o descendente mais importante do rei Davi é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala então do pecado, do pecador, do ofendido. Meu irmão, em primeiro lugar, você pode ofender o seu irmão, a sua irmã, a pessoa da sua família, qualquer ser humano criado à imagem de Deus, mas o pecado é sempre em primeiro lugar contra Deus. Quando você mente sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, quando você fala mentiras e calúnias contra alguém que foi criado à imagem de Deus, Deus entende que você está pecando contra o próprio Deus. É rebelião contra Deus. Quando você adultera, fornica, quando você se envolve na pornografia, em vícios, em hábitos pecaminosos terríveis, por mais que envolva pessoas ofendidas, e são de fato, em primeiro lugar é Deus que você está ofendendo, que nós estamos ofendendo. O ofendido é Deus, e é por isso que o salário do pecado é a morte eterna, a condenação eterna, porque Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que nós podemos agredir e ofender aquela criatura que reflete, embora em sombra, a imagem de Deus? O pecado é terrível. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Veja o que nós aprendemos aqui no verso 6: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lembra quando eu falei aqui na igreja sobre sinceridade? Sincero vem lá do latim sincera. Então tinha um vaso
terminou o vaso oleiro, ele viu que ficou alguns defeitos, ele colocava uma massinha e vendia como se não tivesse nada. Só que a pessoa levava, é que o sol já foi embora, né? A pessoa levava isso para a luz do sol, a cera derretia e aparecia todos os defeitos do vaso. Somos sinceros? Ou somos hipócritas, dissimulados, na frente do irmão uma coisa, pelas costas outra? Será que se for colocada à luz do sol, alguma massa, alguma cera vai ser derretida e aparecer os seus defeitos, os meus defeitos, as nossas falhas? Será que somos sinceros com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa irmã? Meu irmão, você pode enganar a muitos homens, mas nós não podemos, você e eu não podemos enganar a Deus. Então, quando Deus fala aqui, na oração de Davi, porque foi inspirado isso daqui, no verso 6, eis que te comprases da verdade no íntimo. Você pensa que Deus está olhando só as nossas obras externas? Deus está olhando o nosso íntimo. Deus está olhando o recôndito do nosso coração, a intimidade da nossa mente, aquilo que só você sabe e Deus também sabe. Há pessoas que se escondem atrás do manto da religiosidade, envolvidas na obra, cargo na igreja, dizimista fiel, discipulador, evangeliza, mas não é sincero. O coração está cheio de cera, escondendo as suas imperfeições, as suas falhas. Pode enganar a igreja inteira, mas Deus não é enganado. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, é uma lei. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não pense que você pode enganar a Deus. De Deus não se zomba. Deus, Ele olha para um coração sincero. Ele não olha só as obras, ninguém é salvo por obras. A salvação só é possível por meio da graça de Deus. Deus olha o coração sincero. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Na verdade, eu já quero ler também e tratar com os irmãos o verso 11 e 12 junto, que fala: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E no 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Nós vemos aqui Davi falando 4 consequências do pecado. Preste atenção. No verso 8, a última parte, a Bíblia diz: para que exultem os ossos que esmagaste. Sabe o que acontece com um crente que está em pecado? Deus esmaga. Você pode tentar encobrir o pecado por um tempo, você pode enganar a igreja inteira, mas Deus você não engana, e Ele vai esmagar a sua vida. Ele vai esmagar a sua vida. Além de esmagar, Deus também, o que acontece na vida do pecador impenitente, que não se arrepende? Lá do verso 11, repulses da tua presença. Imediatamente pecou, perdeu comunhão com Deus. Quem está no pecado, não confessa, não deixa, não se arrepende, perde a comunhão com Deus. E não tem coisa mais terrível para o crente, o Filho de Deus, que viver sem a comunhão com Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial. Isso vai acabar com a sua saúde emocional. Isso vai acabar com a sua saúde física. Você vai adoecer. Nós vamos adoecer, que eu também sou pecador. Isso vai acabar com a sua vida espiritual. O que mais acontece? O pecador que não se arrepende. Retires o teu Santo Espírito. O Espírito Santo é aquele que capacita para a obra do Senhor. Quando você está em pecado e não se arrepende, não confessa e deixa, Deus não vai mais te usar, você não vai dar mais frutos da obra do Senhor. Você pode trabalhar o quanto quiser, irmão, irmã, pode fazer o que quiser,
Se você não confessar o pecado, se você não deixá-lo, se você não se arrepender, você pode trabalhar, ser um ativista em ação social, fazer evangelização, ganhar o mundo para Jesus. Mas não vai ganhar. Você não vai ter frutos nesta obra se você não se arrepender do pecado. Você vai ser inútil na obra do Senhor. Eu estou falando de salvos, de crente. Crente que não se arrepende. Porque pecar nós vamos pecar. E por último, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nós pecamos, nós filhos de Deus, e não nos arrependemos, nós perdemos a alegria da salvação. Aquela alegria indizível, que vem dos altos céus, que não depende das circunstâncias, que é milagre. Nós não temos mais alegria na vida. De repente o sorriso nos lábios, mas o coração em frangalhos, entristecido. E Davi, lá no verso 10, ele mostra uma solução. Ele aprendeu com Deus, com o Espírito Santo, que serve para nós também. A solução para a pecaminosidade, a natureza humana pecaminosa, para o pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse cria aqui do hebraico é a mesma palavra de Gênesis 1:1. Bereshit bara, é o bara, Elohim. No princípio criou Deus. Ele está falando aqui, o salmista Davi, que é Deus que cria em nós um coração puro. O bara é criação somente de Deus. Davi está dizendo aqui que um coração puro é obra de Deus, do Espírito Santo. Nós não conseguimos moldar o nosso coração de modo que ele seja puro. Nós dependemos de Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos de um coração puro, e somente Deus pode nos conceder esse coração puro. Se você já é filho de Deus, você já tem um coração novo, puro. Pode até estar manchado pelo pecado, mas a solução é que você se arrependa, confesse e deixe, e aí você alcança misericórdia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, essa palavra é para o crente: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para quem não é crente, para quem ainda não crê, quem não está em Cristo Jesus, você precisa de um coração novo, puro, e só Deus que pode te dar. E somente Deus pode te dar. E finalmente eu quero fazer um breve comentário também, lá no verso 17, tem muita coisa, 16 e 17, preciso limitar porque o tempo é limitado, mas o verso 16 fala do sacrifício que agrada a Deus. Nós já sabemos que Deus prefere que nós sejamos obedientes, é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós preferimos sacrificar. Não, eu vou fazer tudo na igreja. Não, eu vou ajudar os necessitados. Não, eu vou doar todo o meu dinheiro. Como se pudéssemos comprar os benefícios de Deus, barganhar o nosso perdão. Como se pudéssemos pagar para que Deus arrancasse o fardo do pecado de nossas vidas. Não, é tudo inútil. Davi fala aqui, Deus não se compraz em sacrifício. E olha que Davi, ele conhecia a lei, ele tinha muitas riquezas, ele poderia oferecer sacrifícios intermináveis, matar um monte de bicho. Aí ele fala qual é o sacrifício agradável a Deus? É um espírito quebrantado, é um coração compungido, contrito, é um coração arrependido, um coração humilde. Vocês vejam como é terrível o orgulho no nosso coração. Não há esperança para quem alimenta o orgulho no coração. Nós precisamos ser humildes, e isso vem de Deus, porque é contra a nossa natureza. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza que vem de Deus é para arrependimento, para salvação. Talvez seja bom que você esteja sendo esmagado hoje,
Sabe por quê? Talvez seja bom que você esteja triste hoje. Eu não sei. Mas é melhor que essa tristeza, se é uma tristeza que vem de Deus, ela vai gerar arrependimento para a salvação. Então, para nós filhos de Deus, é bênção às vezes ser esmagado por Deus, porque isso vai gerar tristeza em nós e vai produzir o arrependimento sincero. Mas 2 Coríntios 7,10 fala da tristeza do mundo, que é diferente daquela tristeza piedosa. A tristeza do mundo gera morte. Você se lembra de Judas Iscariotes, o traidor? Ele chorou, ficou triste. Remorso, devolveu as moedas, mas se matou. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento. Meus irmãos, nós não podemos esconder os pecados de Deus. A única solução para mim e para você é confessar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Confesse os seus pecados. Nós devemos confessar os nossos pecados. Não adianta tentar encobrir de Deus. Você se lembra de Acã, lá em Josué? Falaram: não traz nada dos despojos da guerra, mata todo mundo e não traz nada. Acã cobiçou, a cobiça de novo, cobiçou uma capa babilônica, prata e ouro, trouxe escondidinho e guardou na tenda. Israel, que já teve grandes vitórias, foi pelejar contra um povo bem pequenininho, um exército fraquinho. Vamos até com pouca gente. Foi uma derrota vergonhosa. E Josué dobrava os joelhos e clamava: mas Senhor, foi o Senhor que nos tirou de lá, que está mandando a gente tomar posse da terra prometida. O que está acontecendo? Há pecado no meio da congregação. Se houver pecado no meio da congregação, não vai ter prosperidade, não vai ter crescimento espiritual, não vai ter amadurecimento da fé. Vamos andar igual o ratinho na roda, não sai do lugar. Tem que tirar o pecado. Tem que tirar o pecado. Não só aqueles notórios, mas sobretudo aqueles que ficam lá no recôndito do coração. Os pecados ocultos. Quem é você quando ninguém olha para você, quando ninguém está olhando? É o nome de um livro. Deus está olhando. Tem que tirar pecado do meio da congregação, senão não tem crescimento, senão não tem vitória, senão não tem bênção. É princípio da Bíblia. E eu encerro. Eu encerro dizendo que a tristeza pelo pecado é uma palavra dura, irmãos. Mas imagina, é para que você entenda o coração de Davi quando ele escreveu isso. E deve ser o nosso coração quando pecamos e quando o Espírito Santo nos convence do pecado. A tristeza pelo pecado, ela termina, olha a boa notícia, termina com a reconciliação com Deus. O sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João 1,29, é Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aplicado ao coração arrependido, ele salva da morte eterna. 1 João 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica de todo pecado. Então sabe o que você aprende, o que nós aprendemos com o Salmo 51? Clame pelas misericórdias de Deus. Não há ninguém aqui melhor um do que o outro. Todos nós somos pecadores. Clame pela misericórdia de Deus, porque somente Ele pode restaurar o pecador caído. Pecou, não fuja de Deus, corra ao encontro de Deus, com o espírito quebrantado e com o coração compungido, humilde e arrependido. Volte-se para Deus agora, meu irmão, minha irmã. Eu não conheço o seu coração, Deus conhece. Você sabe o que você precisa fazer.
se você está em pecado ou não. Volte-se para Deus agora, confesse o seu pecado e deixe o pecado, para que o Senhor te conceda a sua multidão de misericórdia. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra confronta os nossos corações. Diferente de uma mensagem triunfalista, a Tua palavra revela as nossas imperfeições, revela os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações. E seria muito triste, Senhor, se a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, terminasse somente apontando os nossos erros, a nossa natureza pecaminosa, o nosso coração corrupto. Nós louvamos a Deus porque a Tua palavra, ela não para por aí. Ela fala que há esperança, há uma palavra de fé, de vida. O pecador arrependido pode sim voltar-se para Deus. O pecado nos separa do Senhor. A nossa rebelião, a nossa revolta, a nossa rebeldia. Mas se o Senhor abrir nossos corações e confessarmos os nossos pecados e não vivermos na prática do pecado, em arrependimento, com mudança de vida, de mente, de atitude, com transformação de vida, nós podemos nos agarrar nas Tuas promessas de que o Senhor é misericordioso, o Senhor restaura o caído, levanta o caído. O Senhor não rejeita uma pessoa com um coração humilde e arrependido. Ó Deus, então neste momento, nós queremos agora confessar a Ti os nossos pecados, Senhor. Não só os pecados notórios, mas aqueles pecados ocultos, hábitos pecaminosos que encobrimos do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã. Talvez seja a ira, o ódio, o orgulho. Talvez seja, Senhor, a prepotência, a arrogância. Talvez seja a lascívia. Ó Deus, liberta, Senhor, os vícios. Liberta dos vícios, Senhor. Há pessoas que sofrem com o vício da pornografia. Há pessoas que não conseguem se conter, tamanha lascívia, a luxúria de seu coração. Tem misericórdia, Senhor. Que Teu Santo Espírito convença do pecado, que essa pessoa confesse e abandone o erro, a rebeldia, a perversidade. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda, Senhor, cada coração aqui presente. Quebranta este coração endurecido. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja convicção de pecado no meio da igreja, Senhor. Que haja convicção de pecado, reconhecimento de culpa, porque se não houver o reconhecimento do pecado, não tem como o Senhor perdoar. Não há paz na vida, paz do coração, não há alegria da salvação, não há comunhão com Deus. Senhor, tem misericórdia, somos pecadores. Precisamos de Ti, Senhor. Faz o milagre em nossas vidas. Muda, Senhor. Tira o egocentrismo, Senhor. A sociedade sofre com essa cultura psicologizada. Muitos acreditam que podem encontrar a solução de seus problemas dentro de si mesmos, mas é mentira do diabo, Senhor. Porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós somos essencialmente maus, perversos, rebeldes. Não há esperança sem Jesus Cristo. Mas o Senhor nos ama e prova que nos ama, porque enviou seu Filho Jesus para morrer no lugar de pecadores, sendo nós ainda pecadores, Pai. Jesus não morreu por pessoas justas, Jesus morreu por pecadores como nós.
E a única esperança que há para o ser humano é voltar-se para Deus por meio de Jesus Cristo. Convence este homem e esta mulher, Senhor. Esse que já é teu filho, mas que tem encobrido pecados, a confessá-los e deixá-los. E que seja renovada a alegria da salvação, a comunhão com o Senhor. Que este irmão, essa irmã continue ganhando vitórias em Deus, em Cristo Jesus. E eu oro ainda ao Pai por aquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor. Dá um coração, Senhor. Cria um coração puro. É novidade de vida, é nova criação. Não são reparos, consertos. Não tem jeito, porque uma hora aparece o defeito. Nós precisamos de um novo coração, de uma nova vida, e só o Senhor pode nos dar. Salva estas almas, Senhor. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.